Olá, pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é o enfermeiro na organização e na gestão do cuidado integral e dos serviços de saúde. Depois de abordarmos sistemas de informação, as patologias que são de doenças infecciosas e crônicas, o trabalho do enfermeiro, as condutas, a atenção básica. Então, agora entraremos especificamente na gestão do cuidado integral e do serviço de saúde, pensando no enfermeiro gestor dentro da atenção primária em saúde. Meus objetivos da aula são apresentar a enfermagem e a gestão, seus conceitos, propósitos, o processo de trabalho do enfermeiro dentro da atenção primária, a própria atenção primária, os seus preceitos, pressupostos, suas diretrizes, focando na integralidade e no cuidado e na gestão dos serviços de saúde. Trago uma experiência, um modelo de gestão e com as considerações finais. Vamos seguindo. A enfermagem e a gestão. A enfermagem e a gestão sempre estiveram muito próximas. Então, o enfermeiro, ele sempre teve dentro das suas atribuições a gestão. E nós sempre tivemos na formação do enfermeiro disciplinas e conteúdos que abordassem e que trouxessem a gestão como eixo norteador da nossa profissão, da nossa atuação. Por quê? Somos líderes de equipe, supervisores diretos, coordenadores de uma equipe. Então, já por essa figura, né, de supervisão, de liderança, a gente trabalha assim com a gestão. Mesmo que seja de recursos humanos, recursos materiais, a gestão faz parte do nosso processo de trabalho diário. Isso não é diferente na atenção básica, na atenção primária, que eu vou me deter mais na área da saúde coletiva do que na área hospitalar. Então, quando se fala em gestão, a gente sempre tem que... A gente passou por um processo de mudança de paradigma, né? Que era uma visão idealista, a gente tem uma visão idealista do que é ideal, do que é esperado e do que é real, do que a gente tem mesmo na nossa prática. E diversas teorias na área de administração, que vocês já viram com a professora Ivani e com a professora Regina, que fizeram que a enfermagem chegasse nesse atual processo de gestão. Então, a enfermagem teve sim sempre o papel preponderante para controlar esses recursos da assistência. Então, o enfermeiro é aquele profissional que facilita, o que proporciona com que o serviço funcione e os outros profissionais também consigam realizar o seu trabalho. Nós temos vários modelos de gestão, muitos deles voltados para a lógica do trabalho, e alguns voltados para a lógica epidemiológica, apenas para o controle de doenças e de agravos. E a reforma sanitária trouxe uma mudança, né? Trouxe também as dimensões ético-políticas e psicossociais do trabalho, do gerenciamento e do trabalho em si. Porque a gente não consegue fazer gerenciamento sem pensar nas questões psicossociais do trabalhador, da pessoa que está ali fazendo parte da nossa equipe, das questões ético-políticas, e de todo um contexto em que a unidade de saúde e que esses trabalhadores exercem sua profissão. Dentro de conceitos e propósitos, a gente primeiro tem que pensar na atenção básica. Vamos retomar o conceito de atenção básica. Então, ele é um campo de desenvolvimento de ações tanto individuais quanto coletivas. Então, a gestão ela tem que atender essa diversidade de ações que estão presentes. É um ambiente que facilita e que colabora para as práticas gerenciais participativas, ou seja, algo que não seja vertical, que venha de cima para baixo como uma normativa. Não, mas algo que seja, a gente fala de gestão em roda, porque a gente senta em roda e todo mundo é ouvido, as opiniões são levadas em consideração, inclusive dos usuários, pensando no Conselho Local de Saúde. Então, a ideia é partilhar com clareza o projeto institucional e a finalidade do processo de trabalho e dos objetivos do serviço. Então, isso é muito importante e nem sempre a gente consegue alcançar, porque nem sempre os objetivos de toda a equipe, de cada um dos membros da equipe é o mesmo. Muitas vezes, o objetivo do enfermeiro é
melhorar o serviço, trazer qualidade, levar cuidado à população, estar comprometido com o cuidado longitudinal, mas às vezes tem um funcionário que o compromisso dele é com chegar, trabalhar, exercer minimamente sua função e esperar o momento da aposentadoria, ou estar ali porque passou um concurso público, mas de verdade não gosta daquilo que ele faz. E pode ter diversas situações e que também vão atrapalhar na forma de gestão, na participação desses profissionais e como o serviço em si vai exercer as suas ações e as suas atividades. Então isso repercute. É muito importante que as equipes tenham um compromisso com esse projeto e que mesmo que haja diferenças entre esses objetivos e que cada um profissional ou outro não tem, mas que ele tem, enquanto ele estiver ali, ele tem aquele objetivo, e que atenda às necessidades de saúde tanto dos usuários quanto da população em geral, que é o papel dos serviços de saúde. Lembrando sempre que tanto os trabalhadores quanto os usuários que buscam serviço têm as suas subjetividades. O que é isso, gente? Subjetividade dos trabalhadores e das equipes. Cada um, é a personalidade de cada um, é o que cada um pensa, é o objetivo de vida, o objetivo de trabalho de cada um, que isso sofre influência da história de vida daquela pessoa, da sua formação, de onde viveu, como viveu. Então, tudo isso influencia a subjetividade dos trabalhadores. Então, a gente não pode simplesmente criar uma escala que seja vertical e que não leve em consideração as subjetividades ou as características pessoais de cada um dos trabalhadores. Porque a gente pode ter um membro da equipe que ele é muito bom no acolhimento, mas ele já lá na sala de curativa ele já não é tão bom. Então, se você rodar ele junto com todo mundo, mas é porque ele quer ficar lá. Então, a gente tem que saber também negociar para evitar esses conflitos internos dentro da equipe. Todo mundo tem que rodar, então faz parte, todo mundo roda. Só que a gente também tem que valorizar algo que é importante, porque o acolhimento desgasta porque você está em contato frequente com os usuários. Mas eu dei esse exemplo para caracterizar, para que vocês pensem na subjetividade. A gente fala tanta subjetividade de cada usuário cada paciente é um, então a nossa equipe também, cada um é um. Então é a gente valorizar as potencialidades de cada um e as fragilidades, a gente tentar recuperar, diminuir essas fragilidades e fazer com que elas se tornem não mais fragilidades, mas torná-las potencialidades. Tá? Então, a ideia da potência, né? A potência da gerência, o gerente, eu estou falando gerente não como figura gerente lá da unidade de saúde, mas gerente da capacidade de gerenciar, o profissional que tem a capacidade de gerenciar. Ele é um desencadeador de processo de remissão de trabalho. Então, a partir do momento que você começa a rever, vai mexer, vai mudar muita coisa, isso repercute, muitos funcionários, as pessoas não gostam muito de mudanças, isso eu não estou falando da enfermagem, estou falando da saúde, então isso pode mexer no começo, mas depois, se o resultado for bom, eles vão entender que foi difícil a adaptação, mas que depois teve resultados positivos, isso é muito importante. Quando a gente pensa na gestão e no processo de trabalho do enfermeiro, a gente tem um referencial. Quando a gente fala de processo de trabalho, a gente tem um referencial, que é um referencial teórico de Mendes Gonçalves e de Merri, que foram dois pesquisadores da saúde coletiva que tratam o trabalho como categoria analítica. Nossa, o que é isso, professora? Eles tratam o trabalho em si, o que é um trabalho, seja o nosso, no caso do profissional de saúde, como uma categoria de análise. Eles analisam o trabalho em saúde. É isso que eles querem dizer dentro das publicações deles. É uma prática social, sim, o trabalho em saúde. Isso, o trabalho em saúde vai
o nosso trabalho do enfermeiro, de todos os profissionais de saúde, chegando até o trabalho do agente comunitário de saúde, que também é um trabalho de saúde. Aí é uma prática social porque a gente está envolvido não só no ambiente, mas com pessoas, ok? A gente sempre olha esses atores sociais, então dentro de, imagina, uma consulta de enfermagem. Eu sou uma atriz social ali naquele momento, e o usuário do serviço também, ou a usuária. Então, ali eu vou tentar atender a necessidade de saúde dele. Né? Então, existe uma relação entre os dois e que vai produzir repercussões imateriais para os dois lados. Muitas vezes a gente entra em contato com usuários do serviço, e acredito que vocês já devem ter algumas experiências, mesmo dentro do estágio, que os fazem lembrar pacientes ou situações que vocês entrarem em contato com usuários de serviço ou pacientes que vocês jamais vão esquecer. Então isso nos toca, né? É o contato de dois atores por isso, tá? E sempre o objetivo é o quê? A produção da saúde. O objetivo final dessa inter-relação entre enfermeiro ou profissional de saúde e usuário é produzir saúde. Então, o objeto de trabalho do enfermeiro ou da enfermagem seria o cuidado. E aí, no caso da gestão, seria o processo de gestão para que o cuidado seja realizado. Então, nosso objeto de trabalho, não somos como o marceneiro, que pega madeira e transforma numa mesa, numa cadeira ou num determinado objeto. O nosso trabalho, na maioria das vezes, ele é chamado imaterial, você não vê o que ele produz, né? Não é matéria. Então, talvez em algumas situações isso facilite no reconhecimento. Né? E nós temos, para que esse trabalho seja realizado, nós temos meios e instrumentos. Então, eu vou continuar no paralelo, na comparação com o marceneiro. Então, o marceneiro ele pega a matéria-prima, que é a madeira, e transforma na cadeira. E ele usa ferramentas para isso. O serrote, a lixa e outras ferramentas. A gente cuida. Então, são contatos interpessoais. Então, a gente tenta produzir saúde, promover cuidado. Então, existe essa diferença, levando em consideração as subjetividades dos usuários que nos procuram. As intervenções são no momento, mesmo que seja a escuta. Você poder escutar uma pessoa durante 5 minutos, escutar, você já está, de alguma forma, produzindo um cuidado, produzindo saúde naquele momento. Tá? Então, nós, enfermeiros, a gente opera saberes, que são as ferramentas, tecnologias leve, dura e dura, que mobiliza, e a gente mobiliza o trabalho vivo. Então, quando a gente verifica uma pressão arterial, sinais vitais, a gente está realizando um trabalho vivo. Né? Agora, se a gente escuta esse usuário por aquele momento, e às vezes faz algumas colocações, não de julgamento, né, mas faz a escuta qualificada, a gente tem um trabalho morto que a gente não percebe. Só porque escutou, isso não é trabalho, Só que se eu uso a tecnologia leve. Esse conteúdo parece muito teórico, e ele é realmente teórico, mas é um conteúdo que cai em concurso, é um conteúdo que já caiu por 2 vezes no ENAD, da enfermagem. Então é um conteúdo, inclusive no ENAD do ano passado, ele caiu na prova. Então é um conteúdo importante para nós enfermeiros e para todos os profissionais da saúde. Tá? E aí, então, todo esse contexto do trabalho, do processo de trabalho do enfermeiro, da capacidade de gestão, isso dentro da atenção primária à saúde, a gente encontra um ambiente em que a gente consegue exercer uma gestão participativa, em que a gente consegue acolher, realizar, usar ferramentas que não são leve, duras ou duras, né, que são ferramentas palpáveis, que são o conhecimento, a escuta, os saberes, né, a troca de saberes. Então, é um ambiente propício à gestão participativa e à gestão realizada pelo enfermeiro de uma forma mais subjetiva e participativa. Né? Então, na atenção primária à saúde, nós temos uma rede de cuidados primários,
com acesso universal e integral. Isso faz parte do SUS, né, gente? São princípios do SUS. Lá nós encontramos na atenção primária cuidados primários, que são baseados na participação social e na relação custo-benefício, e é caracterizado, sim, pela intersetorialidade em saúde. Permite que a gente conheça as relações sociais que permeiam o território e como essas relações sociais influenciam também a saúde, porque a gente conhece o território. Lembra da primeira atividade, gente? Do território? Eu vou voltar a falar sobre ela. Tchau! Tchau! A construção de vínculos, a longitudinalidade do cuidado, a vigilância em saúde e a territorialização. São características da atenção primária que nós vimos lá no conteúdo de atenção básica em saúde, ainda quando a gente estava nas atividades presenciais. Se eu não me engano, foi a última aula presencial que a gente teve juntos. Então, a gente tem vínculo, que é um território descrito, como a população é descrita. A longitudinalidade do cuidado, é um cuidado longitudinal, então não é só pontual, curativo, em ações agudas, né, em condições agudas. A vigilância em saúde, que você o tempo todo monitora, acompanha e controla os agravos. E a territorialização, que é aquela caracterização do território e você pensar no território dentro das suas ações e estratégias. Para que a gente realize essas ações, é necessário que a gente incorpore um projeto de trabalho e o cuidado em saúde, pensando em todo esse conjunto de necessidades de saúde do território. Então, por isso, conhecer detalhadamente as informações do território para que a gente reconheça as necessidades e possa propor estratégias e ações para atender essas necessidades. Okay? Então, a atenção em saúde, atenção primária à saúde veio para mudar o modelo assistencial, como eu já falei com vocês anteriormente, e a promoção da saúde é sim um instrumento de capacitação dos indivíduos para aumentar esse controle sobre os determinantes sociais, os determinantes de saúde. Então, não é necessário apenas você prevenir alguns agravos, realizar ações de orientações, grupos de orientação. Mas a promoção da saúde, ela passa pelo empoderamento da comunidade. Então, formar uma comissão local de saúde é uma forma também de empoderar essa população para que eles possam buscar melhores condições de vida e atender às suas necessidades do território. Então, os princípios da atenção primária, para a gente relembrar, que é a territorialização. Deixa eu marcar aqui, eu acho que a territorialização, integralidade, a interdisciplinaridade, a participação social, que são do SUS, né? A integralidade e a participação social. A universalidade também, cuidado longitudinal ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, e centrado nas necessidades de saúde. Então, não se pensa em atenção primária em construir programas verticais. O que quer dizer isso? Programas que venham do Estado, do governo municipal, do governo federal, de forma vertical, de cima para baixo, que a gente tem que fazer, mesmo que não seja aquela necessidade de saúde da população. Por exemplo, programa de controle de tuberculose. A gente acabou de ver há pouco tempo. Programa de controle de tuberculose. E aí esse programa é para o Brasil inteiro. Só que na minha área, no meu território, eu não tenho ninguém com tuberculose. É uma área que tem mais idosos ou que tem mais crianças e que o grande problema é a obesidade da minha área ou as crianças vivendo na rua. Então, assim, um exemplo, apesar de que a tuberculose é uma realidade nacional, mas, como a gente já viu, mas é um exemplo para que vocês consigam pensar como que tem que atender essas necessidades de saúde da população. E aí a ideia é mudar o enfoque, é mudar. Então, na atenção primária, a gente pensa em trabalhar com a saúde, não mais com a doença. Então, é focar na saúde. A doença, ela é importante a gente cuidar, a gente tratar. Então, se o paciente tiver uma crise hipertensiva ou complicar a sua glicemia, né, tiver complicações do diabetes,
a gente vai cuidar, vai tratar. Mas a ideia é que ele não venha a ter. A ideia é que o cuidado realizado na atenção primária evite com que esse paciente diabético tenha comprometimentos renais, tenha as complicações associadas ao diabetes. E mesmo isso serve para outras doenças. E não é apenas o atendimento de procedimento em unidades de saúde.